Meus irmãos, você gosta de filmes e filmes nos quais tem sempre os rebeldes? E sei se vocês percebem, os rebeldes, eles sempre são os mais legais do filme. Por exemplo, da minha época, Star Wars. Eles eram rebeldes e os rebeldes, a gente parece que sempre gosta mais deles. Por exemplo, aqui vocês vão lembrar talvez de Peter Pan. A gente sempre tem essa motivação de, no nosso coração, algo que é rebelde parece que é mais legal, é mais interessante. E não sei se vocês perceberam, sempre que tem algum filme assim, de uma rebelião contra um reino, os rebeldes estão errados, mas a gente acha eles legais. E as novelas, os filmes sempre mostram assim. Por exemplo, talvez o adúltero, o marido ruim, ele é alguém tão legal no filme e a gente acaba gostando daquele que não devia gostar no filme. Vocês percebem isso? Tem algum filme que você lembra que os rebeldes, os ruins eram os mais legais? Tem? Geralmente isso acontece porque há uma tendência em nós, irmãos, de achar que aquilo que é fora da lei é mais interessante. Há uma tendência em nós de que a gente acaba achando legal aquilo que Deus não acha legal. Porque esse texto ele vai nos mostrar que há uma rebelião acontecendo. E corre o risco da gente gostar dessa rebelião, mesmo não estando dentro dela. Nós vivemos um tempo onde tem uma agenda no mundo, eu não sei se você percebe que é uma agenda, que eles falam uma agenda globalista, que é uma agenda para ir contra Deus e contra os princípios de Deus. Por exemplo, a gente acaba achando legal coisas que vão contra a Bíblia, como o feminismo, por exemplo. A gente pode analisar a fundo, o feminismo não defende as mulheres, ele oprime as mulheres. Socialismo e comunismo, se você for olhar a fundo, o projeto deles não é um projeto de social, é um projeto de opressão, projeto de igualdades, coisas que às vezes atraem a gente, que acha tão interessante, mas no fundo é uma rebelião contra Deus. Então nós temos que tomar cuidado com isso, porque o que esse texto nos mostra é que os homens se rebelaram contra Deus. Deus foi ofendido, o rei foi ofendido, e o rei oferece um acordo de paz. O rei, o dono da terra, oferece um acordo de paz contra aqueles que se rebelam contra ele. Por exemplo, olha na sua Bíblia o versículo 1 e 2, aqui o salmista começa a perguntar, ele pergunta no versículo 1, por que se enfurecem os gentios, e por que os povos imaginam coisas vãs? A primeira rebelião ela aconteceu nos céus. Nós sabemos da história bíblica que teve alguém que se rebelou contra Deus e se tornou um demônio. E ele conseguiu colocar do lado dele nessa rebelião boa parte dos anjos. Você sabe disso, não é mesmo? A rebelião contra o Criador começou nos céus. Mas depois, o primeiro casal que Deus criou também se rebelou contra ele, influenciado pelo demônio que se rebelou contra Deus nos céus. Então essa rebelião, diz aqui no versículo 1, que os povos eles se enfurecem, que as pessoas imaginam coisas vãs, e diz no versículo 2 que há uma conspiração dos reis. Diz que os governantes da terra, eles se juntam para eles tentarem pensar coisas de uma maneira que eles possam banir Deus do mundo. Essa conspiração hoje ela é até organizada, ela se chama ONU, Organização das Nações Unidas. São os reis da terra, os governantes da terra, tentando uma maneira para que eles possam banir Deus do mundo. E essa conspiração, nós vemos no versículo 2, que ela é contra duas pessoas. Ela é contra Deus Pai e contra o ungido de Deus, que é Deus Filho. Mas por que o homem ele é rebelde? Porque ele conspira contra Deus. Porque ele quer ser independente de Deus. Ele quer ser igual a Deus. Toda a rebelião nos céus e na terra foi isso. O homem querendo tirar Deus da sua própria casa. Essa rebelião seria mais ou menos assim: você vai passar
Você está passando dificuldade, você vai passar umas 2 semanas lá em casa. Você me pede, Gabriel, posso passar aqui 2, 3 semanas? Aquele predinho que tem lá do lado, já viram? Eu falo, pode. E depois de 3 semanas, você vira para mim e fala assim, Gabriel, agora você vai embora, que essa casa é minha. É isso que o homem tenta fazer contra Deus. Deus criou o homem e Deus deu leis para os homens, para que nós possamos viver de uma forma adequada. Daí o homem veio morar na casa de Deus, que é o próprio mundo que foi criado por Deus. E daí a humanidade está falando assim para Deus agora, Deus, nós já estamos muito bem sem o Senhor, vai embora, some daqui, nós não queremos as suas leis, porque agora essa casa é nossa e nós vamos viver agora do jeito que a gente quer. O homem quer dar um chute na bunda do dono da terra. Porque veja, irmãos, o que eles conspiram no versículo 3? O que os povos querem, o que os governantes querem. No versículo 3 eles falam que eles querem romper com os laços de Deus. Eles veem Deus e a lei de Deus como algemas. Ou seja, eles querem ser livres dos laços e das algemas de Deus, que são as leis que Deus criou. Deus criou leis para que o homem vivesse nessa terra, para que essas leis pudessem reger a terra, pudéssemos viver de forma adequada. Imagine todos vocês, se todos os homens da terra obedecessem os 10 mandamentos. Como seria a vida? Teria assassinato? Não. Teria adultério? Não. Teria idolatria? Não. Teria cobiça? Não. Mas o que os homens querem, está dizendo aqui? Nós queremos ser livres dessas leis absolutas desse Criador. No nosso coração, acaba que há essa rebeldia, porque nós achamos que as leis de Deus elas são algemas, mas nós vamos ver aqui que as leis de Deus, na verdade, elas são algemas de amor e de graça. Então essa rebelião ela é universal, ela começou no céu, veio para a terra. E veja, irmãos, que o homem eles vão se tornando loucos e eles não conseguem perceber que não tem como expulsar Deus do mundo, não tem como ir contra as leis morais de Deus. Eles não conseguem ver que essas leis, que os laços de Deus são laços de amor. O objetivo de Deus nos dando a sua lei é nos salvar, é nos abençoar. Os homens rebeldes contra Deus se tornam loucos. Eles querem banir Deus do mundo. Mas qual que é a atitude de Deus? Antes de ver qual a atitude de Deus, quando Jesus contou uma parábola, essa parábola fala do reino de Deus. Ela está, não precisa abrir não, só Lucas 19, 14. Vai dizer que nessa parábola do reino de Deus, os povos dizem o seguinte: mas os seus cidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Depois você olha na sua casa, essa parábola está em Lucas 19, a partir do versículo 11. Mas aqui no versículo 14 dessa parábola, os homens avisam a Deus, avisam aquele que reina, que nós não queremos que você reine sobre nós. Há no nosso coração essa rebeldia, que nós não queremos nos submeter a Deus e submeter a sua palavra. Mas como que Deus reage? Olha no versículo 4 a reação do Senhor. No versículo 4 a Bíblia diz que Deus ri e zomba. Talvez a gente olhe para isso com algum motivo de deboche, né? Deus rindo e zombando dos homens. E daí eu vi uma situação que aconteceu comigo, e eu imaginei mais ou menos como que seria isso. Um dia o Caio estava brincando comigo e ele pegou e falou assim: ó pai, eu vou fazer dodói no você. Eu olhei para ele assim, né, Caio? Falei assim, e ri, comecei a rir. Porque tadinho, ele não consegue fazer dodói em mim, não é verdade? Então eu fiquei imaginando, levando isso para Deus, os homens que são pó, os homens que com 80 anos já viram pó, talvez 90, querendo expulsar Deus do mundo. É motivo de rir, não é mesmo? Então diz que Deus nos céus, no seu trono,
ele olha para a rebeldia do mundo e ele dá risada. Mas ele não só dá risada. No versículo 5 vai dizer que ele também se ira. E vai dizer que no tempo certo vai ter uma espécie de acerto de contas. Diz que Deus, no versículo 5, no seu tempo lhes há de falar e no seu furor os confundirá. Mas antes de Deus acertar contas, Deus é tão bom, tão misericordioso, que Ele tem um acordo de paz com a humanidade. Que é o nosso tema de hoje. O rei ofendido tem uma oferta de paz com os homens. Meus irmãos, então Deus também tem um decreto. No versículo 6 vai dizer que Ele constituiu o seu rei sobre o Monte Sião. O Monte Sião, em Hebreus 12, 23, vai dizer que é a igreja. A igreja é o Monte Sião de Deus, a cidade de Deus, aonde Deus reina. E quem é esse rei que Deus constituiu na terra? O seu Filho, Jesus Cristo. Ele pega e fala: proclamarei o meu decreto ao Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Jesus foi gerado na eternidade, ele não foi criado. Por isso ele é Deus como Deus Pai. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 7 e 8, só leia e trema diante dessa palavra. Só ouça, desculpe. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. O Filho de Deus é aquele que um dia virá nas nuvens, e ele fala que eu sou o Alfa e o Ômega, eu sou o primeiro, eu sou aquele que era, aquele que é. Ou seja, o próprio Filho de Deus é o próprio Deus. E ele recebeu um presente do seu Pai. Deus recebeu um presente do seu Pai. No versículo 8 diz que ele recebeu as nações por herança. Deus deu ao seu Filho Jesus essa terra para que essa terra fosse governada por Jesus. Veja que parece uma espécie de conversa entre a Trindade. Ele fala no versículo 8: pede-me e eu te darei as nações. Na eternidade, Deus Pai e Deus Filho conversaram. E Deus Pai presenteou Deus Filho com o governo de todas as coisas, de toda a terra e de todo o céu. Nós que somos pais queremos dar os melhores presentes para os nossos filhos. Deus Pai deu o melhor presente para o seu Filho, o governo de todo o céu e de toda a terra. Por isso que um dia Jesus virá nas nuvens e ele diz que ele é o Alfa e o Ômega. O que é isso? No alfabeto grego seria o A e o Z. Ele é o primeiro como Deus Pai, ele existe na eternidade. E ele é o último como Deus Pai, ele é Deus como Deus Pai. E ele foi presenteado com todas as nações. Essa terra é de Jesus. Tanto que quando Jesus tem a ressurreição e ele ascende aos céus, antes Jesus fala para os seus discípulos: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu estou com vocês até a consumação dos séculos. Jesus recebeu toda a autoridade. Ele é o dono dessa terra. E esse presente foi dado a ele. Ele rege e ele governa. Então, se as nações são de Jesus, se todas as coisas são de Jesus, se as pessoas são de Jesus, a igreja hoje é essa que proclama a palavra, para que outras pessoas aceitem a oferta de uma reconciliação com Deus Pai, para que os rebeldes, como eu e você, possamos nos converter. Meus irmãos, mas como é esse acordo de paz? Veja o versículo 10, qual é a proposta de Deus para os homens. Versículo 10 fala: agora, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir juízes da terra, servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que não se irrite,
e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco lhe se inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. O Senhor diz essa noite para nós que Ele tem um acordo de paz para com os homens. Ele tem um acordo de paz para conosco. E nesse acordo de paz Ele nos manda servir ao Senhor com temor. Ele nos manda nos alegrarmos nele. Colocar toda a nossa alegria do nosso coração, todo o nosso serviço, toda a nossa vida, para que Deus sacie a nossa vida. Mas veja que tudo isso é com temor e tremor. Deus, Ele quer alegrar o nosso coração com a sua presença, com a sua reconciliação, mas veja que quando fala isso, fala que deve ser com temor, sabendo que nós estamos diante do Rei e do dono dessa terra. Meus irmãos, mas o ponto alto dessa oferta de paz é o versículo 12. Leia o versículo 12, só você aí, enquanto eu bebo a minha água. Veja que primeiro Deus nos adverte. Ele manda a gente ser prudente, no versículo 10. Ou seja, Ele manda a gente ser inteligente. Ele manda a gente admitir que não tem como a gente banir Deus e a sua lei dessa terra. Ele manda a gente admitir que essa terra é dele e a lei dele é boa, é santa. Ser prudente seria seja inteligente. Daí, como eu falei no versículo 11, ele manda a gente servir a Deus, nos alegrar em Deus, colocar a nossa esperança em Deus. Mas agora no versículo 12 manda a gente beijar o filho. O que você imagina que seria beijar o filho? Quem é o filho? Jesus Cristo. O que seria beijar Jesus? Para que a sua ira não se inflame contra nós um dia. Beijar Jesus, eu vejo 3 significados. O primeiro, talvez vocês lembram de uma mulher que ela entra na casa de um homem que Jesus estava e diz que essa mulher chorava tanto e ela se prostrou perante os pés de Jesus. E ela não parava de beijar os pés de Jesus e de chorar aos seus pés, vocês lembram? E ela secava os pés de Jesus com seus cabelos. Essa mulher se prostrou, ela beijou os pés de Jesus. Ela estava desesperada, ela era pecadora, famosa pelos seus pecados na cidade. E ela se entrega totalmente a Jesus, beijando os seus pés. E Jesus fala para ela assim: filha, vá em paz, a tua fé te salvou. Beijar Jesus é entregar tudo nos pés dele. Beijar Jesus é reconhecer que nós precisamos de um Salvador. Beijar Jesus é saber que nós fizemos parte dessa rebelião. Essa rebelião contra Deus, nós ou estamos ou já estivemos nela um dia, não é verdade? Ou já nós ainda fazemos parte dessa rebelião contra Deus, nós queremos expulsar Deus, nós não queremos a lei de Deus, e Deus manda dizer hoje para você pela palavra dele: beijai o filho, se jogue aos pés de Jesus. Mas beijar o filho também tem um significado que nos tempos antigos os súditos beijavam os pés ou as mãos dos reis, mostrando a total submissão àquele rei. Tanto que até os padres na época medieval, eles colocavam a mão para beijar, lembram? Já viu isso? Talvez até hoje acontece, mostrando a submissão ao sacerdote, a submissão ao rei. Então beijar o filho é beijar o rei, mostrando que você é submisso a ele, que você se rende a ele, que você reconhece que ele é o dono dessa terra que você mora, e que a lei dele é boa, santa, e você deve se submeter a ela. Mas beijar o filho também me lembra relacionamento. A gente não costuma dar um beijo no rosto de pessoas que nós não temos intimidade. Beijar o filho é se relacionar com Jesus, beijando o seu rosto. Mas não um beijo
de traição, como foi Judas, porque não reconheceu Jesus como o Rei dessa terra, que é a oferta de Deus para que nós possamos nos reconciliar com o dono deste mundo. E veja, quem não fazer isso, diz a Bíblia, diz aqui a palavra de Deus, que um dia terá que dar contas com a ira de Deus. O versículo 12 nos adverte que nós devemos beijar o Filho, beijar Jesus Cristo, para que nós não pereçamos no caminho. Para que nós não pereçamos no caminho, para que nós não venhamos a ver a ira de Deus. E esse salmo termina dizendo: bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Abençoados são todos aqueles que se prostram, que reconhecem, que se ajoelham perante Jesus com fé. Eu fiquei imaginando uma cena quando eu li esse versículo na minha casa. Dizem que quando uma pessoa está se afogando, é muito perigoso você tentar salvar ela. Se você não tem muita técnica, é perigoso ela te agarrar de tal forma que você vai junto. Já ouviu isso? Diz que tem algumas técnicas. E eu fiquei imaginando alguém se afogando. E esse alguém que está se afogando é eu e você. Nós estamos nos afogando porque, como eu falei, nós fazemos parte da rebelião contra o Criador. Nós fazemos parte desses povos aqui que se enfurecem contra Deus, que não querem saber da lei de Deus. Então nós estamos nos afogando. Então eu fiquei imaginando Jesus que desce para nos salvar, para nos resgatar desse afogamento. O que nós devemos fazer com Ele? Agarrar Ele. E agarrar de tal forma que nós nunca mais o soltemos. Agarrar de tal forma como dependesse a nossa vida, porque depende. Agarrar Ele de tal forma com todas as unhas, para que se tivesse jeito dele sair, ele saísse todo arranhado por nós. Diz que é assim: quando a pessoa vai salvar a outra e que ela salva, diz que ela sai toda arranhada, porque quem está se afogando está desesperado, porque está morrendo. Assim é a humanidade. A humanidade está afogada. E a única chance da humanidade não ver a ira de Deus é aceitar a oferta de paz do Rei para conosco. A oferta de paz é beijar o Filho. Se proste perante Jesus, porque Ele é o dono dessa terra. E beijar o Filho, todo aquele que beijou o Filho, eu tenho certeza que você nunca mais para de beijá-lo. No sentido que você o ama a cada dia mais, porque vê que nesse afogamento ninguém queria te salvar, e nesse afogamento também ninguém teria condições de te salvar, mas Ele não só tinha condições, como quis te salvar. Então eu não sei se você ainda está do lado da rebelião. Se você está do lado da rebelião, se agarre hoje em Jesus, para que você saia e Jesus saia todo arranhado desse afogamento, entre aspas. Mas essa palavra também, irmãos, nos lembra que nós temos que analisar a nossa vida, se nós estamos servindo a Deus com temor e estamos nos alegrando dele com tremor. Porque talvez você já beijou o Filho, talvez você já está do lado daqueles que se reconciliaram com o dono dessa terra. Mas como está o seu serviço a Deus? Como está a sua alegria diante de Deus? Versículo 11, que nos manda servir a Ele, que nos manda nos alegrar com Ele, com temor e tremor. Como está a sua vida? Eu quero relembrar os membros da igreja. Os membros da igreja, eu lembro vocês que vocês fizeram um compromisso de servir ao Senhor nessa igreja. Vocês vieram aqui à frente e vocês fizeram votos de servir ao Senhor, lembra? Nesses votos, você dizia que você queria servir essa igreja, servindo a Deus.
que você era responsável por manter essa igreja, financeiramente, espiritualmente. Você, quando fez os votos aqui na frente, de servir ao Senhor, você fez o voto de submeter a liderança dessa igreja. Como está o seu serviço a Deus? Como está a sua alegria desse serviço? Porque talvez você não é mais essa parte que está na rebeldia. Você já beijou um filho, mas você está servindo a Deus como Ele deve ser servido. Temos que analisar a nossa vida de tempos em tempos e talvez renovar os nossos votos. Irmãos, nós não podemos estar do lado da rebeldia. Como nos filmes, eles não são legais. Eles não são legais. E esse mundo vai partir agora para um tempo de anticristianismo. As coisas não vão melhorar, infelizmente, biblicamente falando. A igreja vai ser perseguida. Se a igreja não for perseguida, a ética cristã da igreja será perseguida. Cada dia mais coisas contrárias à lei de Deus serão legais aos olhos humanos. A agenda desse mundo feminista, LGBT, comunista, marxismo cultural, essa agenda vai ganhar força a cada ano. Hoje mesmo, se você é um jovem na universidade, se você levanta lá a voz falando que é contra o aborto, você vai ser zombado. Se você é um jovem que fala que preserva o casamento, você vai ser zombado. Se você se posiciona contra a agenda globalista desse mundo, você vai ser zombado. Porque os homens, os povos, os reis, a Bíblia nos mostra que conspiram contra o Senhor. Eles querem se romper com os laços da lei de Deus. Nós temos que nos posicionar. De que lado nós estamos? Se nós estamos do lado da rebeldia, ou se nós estamos do lado daqueles que já beijaram o filho e estão servindo a Deus com temor e estão se alegrando nele com temor. E nós então que estamos nesse Monte Sião, onde o Rei reina, a Igreja de Cristo, nós devemos então, como eu falei, rever o nosso serviço. E se o mundo nos ama, como a Sharon falou no louvor e eu não combinei com ela, alguma coisa está errada. Vocês viram ela falando no final? Escutem o que Jesus disse, irmãos. João capítulo 15, só escutem. Versículo 18 diz assim: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Quem disse isso? O próprio Jesus. Jesus está falando aqui, gente, nas minhas palavras, o mundo vai odiar vocês. Depois você confere na sua casa, João 15, 18 a 20. Eu mando no WhatsApp no grupo da igreja. Jesus disse, o mundo vai odiar vocês. E sabe por quê que Jesus disse isso? Porque o mundo me odiou, o mundo me odeia. Jesus disse isso, irmãos. E aí você fala, Gabriel, mas todo mundo me acha legal. Alguma coisa está errada, ou na sua mensagem ou na sua vida. Porque se a sua mensagem é uma mensagem contra a mensagem desse mundo, esse mundo vai te odiar. Porque esse mundo odeia Jesus. É pesado, mas é verdade, irmãos. Você quer mais um versículo? João capítulo 3, versículo 20. Ali vai dizer que a luz veio ao mundo, e os homens amaram as trevas, e odiaram o mundo, e odiaram a luz, porque as suas obras são más. Quem é a luz do mundo? Jesus Cristo. Porque, irmãos, os homens, essa rebeldia contra Deus, odeia Jesus, odeia a luz, e vai odiar o povo que se posicionar do lado de Deus. Então talvez você esteja pensando, Gabriel, mas é assim, é assim.
Comece a se posicionar. Comece a pregar o Evangelho. Se você não vai ver que você vai ser criticado, zombado, excluído. Comece a fazer isso. Meus irmãos, então quero chamar hoje, eu não, o próprio Deus, pela palavra dele, a atenção daqueles que já beijaram o Filho. Analise os seus votos que você fizeram para servir a Deus. Você fez votos de ser pastoreado por essa igreja. E tem gente que não quer ser pastoreado. Ok, se você não precisa de conselhos, se você não precisa de instrução bíblica, ok. Mas analise isso antes de ser membros da igreja. Servir ao Senhor com temor. Alegrai-vos nele com temor. Mas eu quero dar uma mensagem também, se você ainda não beijou Jesus. Faça isso logo. Porque os laços de Jesus são laços de amor. As algemas são algemas de graça. Quem está preso em Jesus nunca mais quer deixar de segurá-lo. Não é verdade? Pergunte a alguém que beijou Jesus. A lei de Jesus, a palavra de Jesus, para quem beijou Jesus, são laços de amor. Você fala assim: não me solta não. Essas algemas que o mundo quer se ver livre, que são as leis de Deus, para quem beijou Jesus, são algemas de graça. Quanto mais você se prende, mais você quer estar preso. Porque alguém te amou e te resgatou quando você estava afogando. Então se agarre nele, arranhe ele, beije Jesus, como aquela mulher que entrou na casa de Simão, diz que ela estava desesperada, ela beijava Jesus, ela chorava aos pés de Jesus, e ela enxugava com os seus cabelos, e Jesus disse que os pecados dela foram perdoados. Jesus despediu ela em paz, falou: filha, vá em paz, a tua fé te salvou. Porque ela beijou Jesus, ela deixou a rebelião, ela aceitou a oferta de reconciliação. Você já aceitou essa oferta? Você já beijou Jesus? Faça isso logo, porque a Bíblia nos orienta que um dia a sua ira lhe inflamará. Um dia Jesus volta para acertar contas com essa terra e com a rebeldia dessa terra. Mas bem-aventurados são aqueles que nele se refugiam. Oremos.